Jó, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Bondoso Deus, graças damos a Ti, é a Tua palavra diante de nós, Tua palavra santa e verdadeira. Fala conosco por meio dessa palavra. Aplica os Seus ensinos à nossa vida, à nossa caminhada, por obra do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. O tema dessa noite é como pode o crente converter a tribulação em adoração. Como pode o crente converter a tribulação em adoração. E meus irmãos, embora seja um tema evidente, porque não tem como nós inventarmos um tema para Jó que fuja dessa realidade, os que forem pregar em Jó terão que tratar dessa maneira o livro, e ele é de extrema importância e necessidade para a nossa caminhada, porque muitas pessoas cristãs, muitos membros de igreja, quando passam pela tribulação, passam a viver uma amargura na caminhada. A tribulação, ela traz o amargor para a vida. E tem gente que, a partir da tribulação, se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa infeliz. E alguns vivem assim na igreja o resto dos seus dias, e outros não suportam, abandonam a fé. Então nós precisamos encarar esse tema com seriedade. Sabe por quê? Não tem como não passar por esta vida sem tribulação, sem provação, sem adversidade. Porque senão a fala de Jesus era desnecessária. No mundo tereis tribulações. Peraí, para que esta fala? Se é possível passar por esta vida sem experimentar nenhum tipo de adversidade, nenhum tipo de dificuldade. Então todos nós que sabemos bem o que é tribulação, o que é provação, o que é adversidade, o que é sofrimento, o que é angústia, o que é ansiedade, nós precisamos aprender a transformar essas coisas, esses eventos, em oportunidade para nós adorarmos a Deus. Porque somente adorando a Deus é que nós vamos encontrar a plena felicidade, apesar das tribulações e dificuldades da vida. O texto nos apresenta aqui a história de alguém que no espaço de um dia vê a sua vida destruída e volta-se para Deus. Mas irmãos, volta-se para Deus de que maneira? O nosso personagem volta-se para Deus sem revolta e em humildade. Sem revolta e nem blasfêmia, mas em humildade e oração. Porque alguns, quando são tocados pela calamidade, se voltam para Deus em rebelião e blasfêmia contra Deus. Mas Jó, ele se volta em humildade e adoração. E é isso que Deus quer de você, Cícero, essa noite. E quer de mim a mesma coisa. Que nas horas das adversidades, das tribulações da vida, nós nos voltemos para Ele, mas sem rebelião, humildade e adoração. Então Jó converteu a tribulação, o sofrimento da sua vida, em oportunidade para adorar a Deus. E o versículo lido, ele é o versículo central aqui. Ele retrata a reação de Jó, depois de receber uma série de trágicas notícias. Primeiro, irmãos, antes de nós pensarmos aqui nas notícias que afligiram a Jó e os mensageiros que levaram essas notícias, e nós não queremos ter mensageiros como aqueles, olhando para o primeiro versículo, nos é apresentado Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem era habitante de uma cidade chamada Uz.
homem riquíssimo, possuidor de ovelhas, camelos, jumentas, tinha à sua disposição um número de empregados grandiosíssimo. Um grande número de empregados estava à sua disposição. A riqueza dele era tamanha que, de acordo com as Escrituras, naqueles dias não havia homem maior do que ele no Oriente. Tinha também uma família invejável. Possuía 10 filhos que, segundo as Escrituras, gozavam de uma belíssima comunhão. Seus 7 filhos faziam banquetes entre eles, se alegravam juntos, tinham prazer na companhia um do outro e convidavam as suas 3 irmãs para festejarem com eles. Também, da história de Jó, todos nós conhecemos bem, após aqueles banquetes de celebração, ele se reunia com seu pai, em obediência ao chamado de seu pai. O pai chamava os filhos para si, a fim de santificá-los. Irmãos, que harmonia havia naquela família. Os ímpios teriam inveja da família de Jó. Nós olhamos para a família de Jó e nós sentimos o desejo de termos uma família assim, né? Que família harmoniosa, né? Como eu desejo que a minha família seja como aquela família de Jó. 10 filhos tão amigos. Tem família que tem 2 filhos e brigam um com o outro mais do que tudo. Aqui são 10 filhos que vivem em plena harmonia. Mas a Bíblia fala para nós estarmos preparados para o dia mau. E de repente acontece o dia mau. Um dia aparentemente comum, um dia como os outros, surge o inexplicável, surge o inesperado. Os bois lavravam e as jumentas pasciam, como faziam diariamente. Quando surge um grupo de salteadores, roubam a criação e matam os servos que pastoreavam aquela criação. E apenas um mensageiro, apenas um servo é deixado vivo, para que levasse a notícia até Jó. Como se não bastasse, de modo também tão repentino, desce fogo dos céus e consome as ovelhas, e todos os pastores que cuidavam das ovelhas são consumidos também. Sobra um, para que pudesse levar a notícia a Jó. O texto fala, ainda falava, ou seja, enquanto o primeiro mensageiro estava dando notícia, ainda sem terminar aquela notícia trágica, já chegava o segundo mensageiro anunciando nova tragédia. Não parou aí. Daí a pouco, um grupo de caldeus roubam os camelos e matam todos os servos. Apenas um sobrevive para levar a notícia. Para cada situação, um mensageiro que chega com uma notícia aterradora. Mas, meus irmãos, a calamidade não havia deixado ainda a porta de Jó. Aquelas notícias eram terríveis, mas elas não eram a última. E também não eram a pior das notícias. Mais um servo vem e diz a Jó que durante um banquete na casa do filho mais velho, um vento forte derruba a casa e esmaga seus filhos tão amados, seus filhos tão preciosos, aqueles filhos que eram um exemplo para tantas famílias daqueles tempos e do nosso tempo também. Meus irmãos, no espaço de um só dia, Jó viu tudo o que possuía, tudo aquilo que ele havia investido, tudo aquilo que ele havia conquistado, anos de sua vida arruinados em um só momento. Os filhos a quem ele devotava carinho, cuidado tão especial, os filhos pelos quais ele se levantava de madrugada para interceder, para abençoar.
agora os seus filhos estão mortos. Jó recebe essa notícia. Ele sente a notícia. Ele absorve cada palavra proferida pelos últimos 4 servos que lhe sobram. A dor invade o seu coração. O sofrimento naquele momento invade a sua alma. Ele se prostra, rasga as vestes, rapa a cabeça. Essa atitude reflete pesar. Essa atitude reflete perda, dor, grande sofrimento. Mas ela é convertida por Jó em um ato de adoração a Deus. Qualquer outro, Andréia, teria blasfemado. Qualquer outro teria se rebelado contra Deus. Mas Jó se humilha perante a Deus. E Jó adora a Deus. Então Jó se levantou. É claro, Abraão, que você se levantaria também. Sabe por quê? A vida continua, triste, mas a vida continua. Rasgou o seu manto, rapou a cabeça. Talvez, Flávio, nós fizéssemos isso também, meu irmão, porque um homem desesperado, uma mulher desesperada, é capaz de cometer atos de verdadeira loucura. Lançou-se em terra. Também faríamos isso. Quando nos vem uma notícia aterradora, uma notícia para a qual nós não estamos preparados, a primeira coisa que acontece é as nossas pernas bambeiam. As pernas tremem, você apoia em algum lugar para você não cair. É claro que nós faríamos também como Jó. Lançou-se em terra, faltaram-lhe as forças. Aí vem, meus irmãos, o inusitado, e adorou. Nós somos parecidos com Jó, quando estamos tomados pelo desespero. Somos também parecidos com Jó, quando somos tomados do entendimento da ação soberana de Deus sobre todos os atos da nossa vida. Jó converteu a tribulação em um ato de adoração a Deus. Ele negou a dor, presbítero Juninho? Ele negou a dor? Não. Ele lamenta, raspa a cabeça, lança-se por terra, mas a reação final é adoração. Uma atitude incomum. Não tenhamos dúvidas, irmãos, que Satanás esperava outra atitude. Ele disse para Deus que se Deus tomasse dele os bens, se Deus tomasse aquilo que ele tinha prazer, ele se voltaria contra Deus. Então Satanás foi surpreendido naquele instante. E aí nós precisamos perguntar para nós mesmos: o que eu preciso fazer para converter a tribulação, o sofrimento pelo qual eu passo, em um ato de adoração a Deus? O que eu preciso fazer para surpreender Satanás? A Deus eu não surpreendo, mas no diabo eu posso surpreender. Jó surpreendeu ao diabo, a Deus não, porque Deus falou: toca nele, e ele permanece o mesmo homem. Deus conhece o seu povo, os seus eleitos, os seus santos. O que pode nos mover, irmãos, para termos a mesma fé demonstrada por Jó, e não só Jó, mas outros homens valorosos que a Bíblia retrata para nós, e transformarmos um momento difícil numa oportunidade para adorarmos a Deus. Como que o crente converte tribulação em adoração? Em primeiro lugar, meus irmãos, o crente converte a tribulação em adoração quando ele tem consciência, Lívia, de que Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece à parte da vontade e do controle de Deus. Jó compreendia isso. E nós podemos perceber na declaração dele. O versículo 21, olhem aí. Leiam junto comigo. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou,
Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece, tudo vem de Deus. Deus é o agente soberano. Jó entendia que tudo que ele possuía era dádiva de Deus, seus bens, seus filhos, sua vida. Exatamente nessa ordem. Os bens que o diabo rouba, né? Os filhos que o diabo mata, e a vida que ele tenta destruir. A Bíblia não diz que o ladrão veio para quê? Roubar, matar e destruir. Roubou os bens, matou os filhos e tentou destruir a credibilidade de Jó para com o próprio Deus. Meus irmãos, Jó, ele entendia que aquela situação não estava fora do alcance de Deus. Deus tinha permitido tudo aquilo em sua vida. Nada, absolutamente nada, pode fugir ao controle de Deus. Porque se for assim, Andréia, nós estamos perdidos. Desesperadamente perdidos. Porque se alguma coisa foge ao controle de Deus, o que nós poderemos fazer diante das tribulações e das adversidades que vêm contra nós? Deus é soberano sobre a criação, Deus é soberano e de tal maneira Ele age, maneira santa, sábia, poderosa, governa todas as coisas, todas as suas criaturas. A ponto, Úrsula, de alguns personagens da Bíblia terem entendido essas coisas. Um deles foi Davi. Uma das orações de Davi, nós não a encontramos no livro dos Salmos. Nós a encontramos no livro das Crônicas. E em casa você poderá procurar. Nessa oração, Davi, ele fala da seguinte maneira com Deus: Teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dá forças. As mínimas coisas são do interesse de Deus. Até as coisas mais insignificantes aos nossos olhos não fogem ao olhar de Deus. Não fogem do controle de Deus. Jesus declarou isso quando ele disse assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados, todos estão contados. Então o Senhor Jesus, no Evangelho do Reino, o Evangelho de Mateus, nós podemos aprender olhando para as Escrituras, meus irmãos, que o melhor remédio para a tristeza do coração, provocada pelas tragédias da vida, é saber que Deus está no controle de tudo. Que a minha tribulação não está fora do alcance de Deus. Que a adversidade pela qual estou passando, Jefferson, não é ignorada por Ele. Com certeza nós já ouvimos a seguinte frase: fica tranquilo que eu sei o que estou fazendo. Você discorda de alguém, você vira para aquela pessoa e fala, ela olha para você e fala assim: fica tranquilo porque eu sei o que eu estou fazendo. De repente você mesmo já falou isso. Eu tenho certeza que eu mesmo já falei isso em algum momento da minha vida. Fica tranquilo que eu sei o que estou fazendo. Meus irmãos, nós não sabemos coisa nenhuma. Deus sabe o que está fazendo. Deus tem um propósito das nossas tribulações. Nós não somos cobaias de Deus. Tudo que Deus tem permitido em nossas vidas faz parte de um projeto maravilhoso, traçado eternamente por Deus. A palavra de Deus, Dâmaris, e a nossa confissão de fé, elas reforçam esse entendimento. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, e todos vocês conhecem bem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As Escrituras nos falam isso.
E a nossa confissão de fé, no seu capítulo 5, no seu parágrafo 7º, diz: Deus cuida da igreja e tudo dispõe a seu favor. Então, Andréia, não se esqueça que nos sofrimentos da sua vida, você é a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor tem disposto todas as coisas a seu favor, para o seu bem. Então, irmãos, ainda que eu não entenda, Deus está no controle. Jó entendeu em algum momento da história? Foi explicado para Jó alguma coisa no final? Nada foi explicado. Eu e você que conhecemos a história. Jó morreu sem entender nada. Deus não quis explicar nada para ele. Meus irmãos, a soberania de Deus é uma âncora para nós nos tempos de tempestade. Quem disse isso foi o grande pregador Charles Spurgeon. Eu gosto demais desse pregador, o príncipe dos pregadores, né? A soberania de Deus é a âncora da alma do Pedro Augusto nos tempos da tempestade. Meus irmãos, temos descansado na soberania de Deus, mesmo quando tudo parece fora de controle, Sheila? Temos descansado na soberania de Deus quando tudo parece fora de controle, Késia? Jesus descansava na soberania do Pai. Porque, meus irmãos, no Getsêmani, parecia que estava tudo fora do controle, na sua volta. Tudo fora de controle. Os apóstolos não entenderam mais nada. Não era ele o Messias, não deveria manifestar-se. Como agora ele vai passar por todo este sofrimento? Jesus sabia que o Pai estava no controle. Então ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, irmãos, quando nós finalmente entendermos que Deus está no controle, nós aceitaremos a sua soberania. E a tribulação, ela não terá poder sobre a nossa vida além do necessário. Em segundo lugar, o crente pode sim transformar a tribulação em um ato de adoração, quando ele compreende que a tribulação produz crescimento espiritual. Então, gente, a tribulação produz crescimento espiritual. A Bíblia fala isso no texto que todos nós conhecemos. Tiago, irmão do Senhor, ele disse: meus irmãos, está falando para mim e para você, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, Tiago retrata as aflições como algo positivo, dona Marta. Passar pelas provações, pelas aflições, é algo extremamente positivo na vida de um crente. A palavra provações encontrada na passagem de Tiago, ela significa qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de revés, qualquer tipo de derrota, qualquer tipo de desencorajamento, qualquer tentativa do reino das trevas de derrotar o cristão em sua caminhada. Então, mesmo que à primeira vista a provação seja algo destruidor, nós somos chamados a nos alegrarmos quando passamos, não por uma ou duas, mas por muitas provações, porque a tribulação produz crescimento espiritual. Mas como pode isso? Tribulação produzir crescimento. Basta, irmãos, nós pensarmos em termos de batalha, porque nós estamos numa grande guerra. As Escrituras não nos enganam sobre isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Nós estamos em uma batalha. Então, quem está mais preparado para a batalha? Aquele que passou boa parte da sua vida se preparando para a batalha, sofrendo em campo de sobrevivência, carregando cicatriz dos treinamentos, ou aquele que nunca teve uma experiência no campo de batalha, embora seja forte e robusto? Do que adianta alguém treinado numa academia, forte e robusto, e ser jogado no campo de batalha?
um franzino treinado no campo de batalha, rapidamente haverá de vencê-lo. Então, meus irmãos, da mesma forma, nós, ao passarmos pelas tribulações, estamos sendo treinados por Deus para enfrentarmos as muitas batalhas dessa vida aqui. Então, as tribulações devem ser vistas por nós como o cuidado de Deus. As tribulações, Eucilane, você deve vê-las como o amor de Deus para com a sua vida, o carinho de Deus para com as nossas vidas. Jó, meus irmãos, ele passou pela tribulação, e a tribulação trouxe para ele algo grande demais. E no texto que nós mais amamos, que é o capítulo 42, no versículo 5, ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. As tribulações servem para aumentar o nosso conhecimento acerca de Deus. Nós podemos ver isso com clareza na vida de Jó. Aquela aflição tão forte, passada por aquele servo de Deus, abriu a sua compreensão sobre a vontade de Deus para com a sua vida. A tribulação que você está passando, meu irmão, minha irmã, a tribulação que eu passo é para abrir os meus olhos, para eu ter uma visão maior de Deus. Porque tem gente que só conhece Deus de ouvir falar, não teve ainda uma experiência com Ele. Outros personagens passaram também pelo que Jó passou. Pensemos aqui no apóstolo Paulo. Todos vocês se lembram da porção das Escrituras chamada de espinho na carne. Esse espinho na carne fez de Jó alguém mais dependente da graça de Deus. Meus irmãos, é também através das aflições que o nosso orgulho é quebrado. O apóstolo Paulo conhecia muito bem essa intervenção de Deus. Homem extremamente capaz intelectualmente. Homem cujo conhecimento ultrapassava os da sua geração. Criado aos pés dos maiores mestres da época. Ele poderia ter se perdido na vaidade do conhecimento. Quantos se perdem na vaidade do conhecimento? Conhece tanto e fica louco por causa daquele conhecimento. A fim de que Paulo permanecesse humilde, Deus permitiu um espinho na carne. O que era esse espinho, presbítero Ziel? Não sei. Nós nunca saberemos. Esse espinho aqui é uma figura para mostrar-nos que para que realmente sejamos fortes, é primeiro preciso ser enfraquecido. Quando somos fracos, então, é que somos fortes. Quando passamos por dificuldades, nós conseguimos refletir o quanto somos miseráveis, o quanto somos dependentes de Deus, o quanto somos limitados, o quanto precisamos, Alessandra, buscar mais a Deus. E Jonas? Jonas passou por tribulação por causa da desobediência. Ele obedeceu depois que passou pela tribulação. Fugiu, não queria obedecer a Deus. Tribulações, tormentos, calamidades o encontraram em alto mar. Meus irmãos, será que, como Jonas, nós cristãos precisaremos ser alcançados pela calamidade a fim de obedecermos a Deus? Foi dada uma ordem: ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será, meus irmãos, que a calamidade precisa tocar a nós para nós termos mais compromisso com Deus? Um dos acusadores de Jó, seus amigos, apresentou essa tese. Essa tese foi verdadeira em relação a Jonas, talvez verdadeira em relação a Paulo, mas não foi verdadeira em relação a Jó, porque a Bíblia fala, ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A tribulação é a sala de aula de Deus para a santificação. Essa frase bonita não é minha, não.
um grande teólogo chamado Sproul. Uma frase maravilhosa, verdadeira. A tribulação é a sala de aula. A Miriam aprende na sala de aula da tribulação a ser dependente de Deus e a santificar a própria vida. Será, meus irmãos, que nós estamos permitindo a tribulação amadurecer a nossa fé ou azedar o nosso coração? O que a tribulação tem feito com você? Tem amadurecido a sua fé ou tem azedado o seu coração? Não azedou o coração de Jó, porque é possível ao crente Viviane transformar a tribulação em ato de adoração a Deus. E para nós encerrarmos, meus irmãos, o crente pode sim transformar as situações adversas, as tristezas, as calamidades, as tragédias da vida em momento de adoração, entendendo que existe algo muito maior reservado para a sua própria vida. Romanos, no capítulo 8, novamente, mas agora o versículo 18, Paulo fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, irmãos, não importa tudo o que passamos ou passaremos neste mundo, se nós tivermos em vista o eterno gozo com Cristo, que vai compensar todos os males e choro dessa vida aqui. Infelizmente, nesse mundo tão imediatista, é difícil esperar. Nós queremos compensação agora. E é exatamente por isso que tantas pessoas estão desesperadas diante das tribulações da vida. Elas não conseguem ver solução para o problema. Elas não conseguem ter esperança diante da calamidade. E hoje em dia até mesmo igrejas estão propondo soluções, caminhos mais rápidos para os problemas, da noite para o dia, resolver os problemas, resolver as adversidades, lançar fora as tribulações. Igrejas que oferecem um evangelho fácil. No mundo tereis tribulações. Uma igreja que oferece facilidade, ela está mentindo para você. Ela está mentindo para mim. Então, não tem evangelho fácil, sem obstáculo, sem dificuldade, sem tribulação. Quem anuncia essas coisas está anunciando algo que não é verdadeiro. O crente precisa passar pelas aflições, para que a sua visão de Deus possa ser ampliada e para que ele possa ser desmamado dessa vida aqui. Porque se aqui for bom demais, dona Ivalda, para que céu? Aqui é bom demais. Deus está nos desmamando desse mundo. Deus está nos mostrando que existe alguma coisa melhor do que esse mundo aqui. O apóstolo Paulo falou com clareza acerca disso. Paulo vivenciava uma ardente expectativa da vida futura com Cristo. Ele sonhava com o reino celestial. Ele desejava o reino celestial com uma força sobrenatural. Ele mesmo disse que tinha o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, se nós não temos esse desejo, talvez Deus mande tribulações sobre as nossas vidas, para nós começarmos a desapegarmos dessas coisas aqui, e orarmos conforme as Escrituras: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paulo foi perseguido, maltratado, preso, apedrejado, caluniado. Ele sentiu na pele o que era sofrer por Cristo. Ele disse que carregava as marcas do Evangelho. Mas nós não vemos Paulo reclamando das suas tribulações. Ao final da vida, ao olhar para trás e ver tudo que tinha passado, ao olhar para o presente e ver o martírio que o aguardava, Paulo, meus irmãos, ele fita os olhos com orgulho do futuro, e ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, não foi colocada, está guardada, a qual o Senhor me dará naquele grande dia. Aleluia.
O melhor dessa declaração de Paulo vem em seguida quando ele diz: e não somente a mim, mas para a Silane, para a Ana Vitória, para o Grilo, para a Tânia, para o Jefferson, para o Sanderson, para o Wilson, para o Dionésio, para mim, para o Dúlcio. Está guardada a coroa da justiça a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você deseja ansiosamente a vinda de Jesus? Há um céu reservado para nós. Há uma morada confirmada pelo Senhor Jesus para todos os eleitos. Eu e você poderemos desfrutar da presença de Deus de forma plena. Nós teremos um relacionamento perfeito, íntimo com Deus. Viveremos em comunhão com os nossos semelhantes. Seremos livres de todo egoísmo, de toda maldade, de toda perversão. Seremos glorificados com Cristo, seremos semelhantes a Ele, viveremos em um lugar onde a morte não vai existir, onde o pecado vai ser banido, não haverá dor, nem tristeza, nem amargura, nem decepção. Como será lá no céu? A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Abraão, isso é grande demais. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As tribulações serão convertidas em atos de adoração a Deus. Então, nós precisamos pensar no Senhor Jesus. Teve alguém que sofreu mais do que ele? Acaso existiu algum homem que tenha passado por tudo o que passou o nosso bondoso mestre? Sem dúvida, irmãos, ninguém passou por momento de aflição como Cristo. Eu não sei que aflição aguarda a minha vida, se há uma aflição específica e que aflição é. E eu já sofro. E se eu soubesse qual era a aflição? Seria mais fácil? Seria mais doloroso, seria mais difícil. Jesus sabia exatamente tudo quanto o aguardava. Concluindo, meus irmãos, qual é a nossa resposta diante da dor? Qual é a nossa resposta diante da tribulação? Nós temos transformado a nossa dor em um altar para adoração. Cristo sofreu como ninguém, está glorificado. O exemplo de Jesus é a nossa força. Então, meus irmãos, convertamos as calamidades da nossa vida em atos de adoração a Deus. Nas horas difíceis, lembremos que Deus está no controle. As aflições fazem de nós fortes para a vida e nos dão uma visão mais clara e uma experiência mais íntima com Deus. O que nos está reservado no céu fará esquecer a maior dor experimentada nessa vida aqui. Qual a maior dor pela qual você passou? Os 4 últimos servos de Jó, cada um trouxe uma dor no nível superior ao outro. Qual a maior dor que nós passamos? Vamos transformar a nossa dor, a nossa tribulação, a nossa aflição em adoração. Aí, meus irmãos, nós sim vamos encontrar a verdadeira alegria em meio ao choro, em meio à dor, em meio ao gemido. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, graças damos a Ti pela Tua palavra viva, verdadeira, essa palavra que traz sentido para a nossa caminhada, essa palavra que nos faz entender o sofrimento pelo qual muitas vezes somos afligidos aqui. Consola-nos, ó Deus, com esta palavra, que também nós, à semelhança de nosso irmão no passado, possamos transformar a miséria, a calamidade, a tragédia em um ato de adoração a Ti. Fazendo isso, verdadeiramente, nós vamos experimentar a alegria que vai invadir o nosso ser e que vai nos dar forças para continuarmos até a volta gloriosa de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.